Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre raiva. Eu vou estar te ensinando uma técnica para você aprender a controlar esse sentimento. Tamo junto? Por que preocupamos-nos com a raiva? No final das contas, não é verdade que todos nós nos zangamos? De fato, a raiva ela é um sentimento humano que todos experimentamos de vez em quando. O principal problema está nas consequências que isso causa. O que acontece quando você fica com raiva? Se não acontece nada quando você se zanga, então a sua raiva não é razão para preocupação. Isso porque consequências são limitadas. No entanto, se fizer coisas derrotistas em relação a si ou se fizer mal aos outros, se sua raiva tiver consequências dolorosas ou prejudiciais, então talvez tenha razão para se preocupar com ela. Por exemplo, estamos a guiar por uma estrada atrás de uma pessoa que conduz o seu veículo a 50 km por hora, numa zona de velocidade cuja o limite é de 100 km por hora. E você está atrasado, para um encontro. Começa a sentir-se muito irritado e por causa disso você ultrapassa imprudentemente o outro carro. Você põe a sua vida e a dos outros em risco por causa da sua raiva. Isso é, potencialmente uma consequência muito perigosa para a sua raiva. Outro exemplo aqui. À tarde, você quer ir embora do trabalho mais cedo para jogar futebol. Começa a trabalhar cedo, trabalha na hora do almoço, para compensar o fato de querer sair mais cedo. No meio da tarde, aparece o seu patrão e te delega uma nova tarefa e deseja que fique feito antes de você ir embora. Você se aborrece, mas somente acaba a tarefa muito tarde, quando não dá mais tempo para jogar o futebol. Quanto mais o tempo vai avançando, mais você vai sentindo-se furioso. Quando sai do trabalho, para em um bar ou em uma boca de fumo, na tentativa de aliviar o seu sentimento de raiva. Acaba por usar demais, chegando em casa muito tarde e tem uma discussão com a sua esposa, a quem você não se preocupou em telefonar para avisar que ia chegar mais tarde, tropeça nos brinquedos das crianças que estão espalhados ali pela sala, onde os seus filhos estiveram brincando, esperando por você. Você transfere toda a sua raiva contra as crianças, mandando-as imediatamente arrumar a sala, ameaças ao ver que elas demoram ao guardarem os brinquedos e, finalmente, num ataque de fúria, manda-as para a cama. Depois senta-se para jantar com a mulher e a acusa violentamente de ser uma mãe ruim. Para alguns de nós, as consequências dolorosas da raiva resultam de transferências abertamente aos outros. Por outro lado, alguns de nós podem negar a nossa própria raiva, guardando-a para nós mesmos, o que vai nos consumir em autopiedade e rejeição que resultam no uso de álcool e outras substâncias psicoativas. Bom, vamos lá. Aprendendo a compreender a raiva e as suas causas. Aprender a lidar com a raiva de maneira saudável, sem fazer mal a nós próprios e aos outros, é uma parte fundamental em nossa recuperação. A maioria de nós pensa que são as pessoas ou as situações
que nos fazem ficar com um sentimento de raiva. Acreditamos que é o que as outras pessoas fazem ou o que nos acontece que causa a nossa raiva. Transferimos para os outros ou a responsabilidade da nossa raiva. Ou acreditamos que temos um mau gênio, como se fosse assim que fomos feitos e não podemos mudar. A síndrome de Gabriel. Acreditamos erroneamente que nossa raiva é causada por pressões externas. Achamos que não podemos mudar, porque as pessoas, lugares e coisas não mudam. Esse tipo de raciocínio permite-nos arranjar desculpas para o nosso sentimento de raiva e então atribuímos a culpa aos outros. Para alguns de nós, culpar outras pessoas ou situações pela nossa raiva fornece-nos uma desculpa para usar substâncias psicoativas. Contrariamente à crença comum sobre a raiva, de que os outros ou as situações nos fazem ficar zangados, acreditamos que o que realmente nos faz senti-la é pensar com raiva a respeito das coisas que nos acontecem. Aquilo que pensamos ou contamos a nós próprios sobre um acontecimento é que nos faz sentir raiva, e não o acontecimento em si. Normalmente, quando julgamos ou avaliamos qualquer coisa de forma negativa, ficamos com o sentimento de raiva. Se, porém, julgarmos ou avaliarmos uma coisa de forma positiva, nos sentiremos melhor. Basicamente, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a nossa forma de pensar sobre esses acontecimentos. Bom, em outras palavras, sentimos como pensamos. Por exemplo, uma mãe ela leva consigo o filho de 1 ano para visitar uma amiga. A criança gatinha pelo chão enquanto as duas mulheres elas conversam. A certa altura, a criança ela estica-se até a mesinha onde estão as revistas e começa a tirar tudo pelo chão. A mãe afasta a criança da mesa, organiza as revistas e continua a conversa. A criança ela volta até a mesinha e atira as revistas novamente. A mãe ela observa a situação e pensa consigo mesma. Ela não devia fazer isso. A mãe então ela grita com a criança, dá-lhe umas palmadas na mão e a criança começa a chorar. A amiga também observou a cena da criança e pensa consigo mesma. É mesmo próprio de uma criança de 1 ano querer explorar, atirar e esparramar as coisas pelo chão. Seria melhor se eu tivesse preparado a sala para receber uma criança de 1 ano, pois a criança ela precisa se distrair. A amiga então diz: vamos ver se encontramos outras atividades que interessem ao seu filho. Este exemplo demonstra que sentimos da forma que pensamos. Com base na forma com que encararam a situação, uma das mulheres ficou com um sentimento de raiva e a outra não. Aquilo que pensaram ou disseram a si próprias, a forma com que avaliaram as circunstâncias, determinou o que sentiram. Então, o que queremos dizer realmente é que o nosso pensamento a respeito de uma situação é que causa a nossa raiva, e não a situação em si. A maneira de pensar que provoca em nós sentimento de raiva. Ela tem a ver com nossa necessidade de controle e a nossa exigência de conseguirmos a todo custo impor as nossas vontades. A sequência começa com o que queremos que as coisas corram segundo a nossa vontade.
o que é um exemplo normal do egocentrismo que todos nós temos. Quando esse desejo não se realiza e nós não conseguimos aquilo que nós queremos, nós podemos ficar com um sentimento de raiva. Bom, consequências da nossa raiva. As consequências de nossa raiva podem ser o tentarmos conseguir o que queremos, sendo verbal, manipulando ou fisicamente agressivos, gritando, berrando ou batendo. O que acontece a nossa reação, a nossa relação com os outros, se usarmos a raiva para conseguirmos o que queremos? Como é que os outros nos veem em relação a isso? Evitam-nos e ignoram-nos. Como que isto repercute sobre a aceitação que temos de nós próprios? Bom, é um beco sem saída, né? O uso de álcool ou outras drogas. Bom, agora vamos lá. Aprender a controlar a nossa raiva. Como podemos então controlar os nossos sentimentos de raiva? Sabendo que é a nossa maneira de pensar que causa a nossa raiva, teremos que trabalhar para modificar ou substituir os nossos sentimentos irados de forma tal que possamos reduzir ou controlar essa raiva. Poderemos alterar as exigências que estão na base dos nossos pensamentos irados, tais como: não devia discordar de mim. Eu não deveria cometer erros. Terei que ser pontual. Esforçamo-nos para abandonar a necessidade de controlar tudo e todos. Isso pode parecer simples e evidente, mas como é que aprende a modificar nossa forma irada de pensar? Para começar, podemos fazer um inventário pessoal. Fazer um inventário pessoal sobre a nossa raiva, ele nos ajuda a desenvolver uma maior consciência quanto à sua origem. Através do processo A, B e C, podemos compreender a anatomia da raiva. Bom, vamos lá. A, situação. O problema que lhe desperta certos sentimentos de raiva. B, convicções. O que pensa ou diz a si mesmo, as suas exigências a respeito da situação. E C, sentimentos e ações. Como se sente a propósito da situação em função do que pensa e como se comporta diante do sentimento. Vamos a um exemplo aqui. A, situação. À tarde eu quero ir embora do trabalho mais cedo para jogar futebol. Começo a trabalhar mais cedo, trabalho até durante a hora do almoço para compensar o tempo. O meu patrão, ele me direciona uma nova tarefa e deseja que eu fique mais tarde, né? E que essa tarefa fique pronta antes de eu ir embora. Eu obedeço, mas só termino a tarefa muito tarde, quando não dá mais tempo para eu ir jogar o futebol. B, convicções. Eu acredito que o meu patrão deveria ter visto o meu esforço no trabalho para eu sair mais cedo. E C, sentimentos e ações. Eu sinto-me cheio de raiva. Eu saio do trabalho e vou diretamente para o bar ou para uma boca de fumo. Eu uso muito e chego em casa tarde. Eu transfiro toda a minha raiva para os meus filhos e para minha esposa. Se eu tivesse analisado essa situação de forma objetiva ou realista, eu teria compreendido que o meu patrão, ele não tem a obrigação de adivinhar que eu queria sair mais cedo. Ao chegar ao trabalho, eu deveria tê-lo avisado da minha pretensão, evitando assim o sentimento de raiva e a transferência para o álcool e outras substâncias, e nem mesmo ter levado a violência para casa comigo. Fazer um diário de bordo. Como parte do processo de aprendizagem para fazer um inventário sobre a sua raiva, é muito útil fazer um diário de bordo.
Bom, para começar, tome nota dos acontecimentos ou situações passadas e recentes em que você sentiu raiva. Ao descrever essa experiência, utilize o processo A, B e C. Situações, convicções, sentimentos e ações. Depois de ter uma prática na descrição das manifestações de sua raiva, passada ou recente, ela torna-se útil. Trazer consigo um pequeno bloco de papel para fazer o registro diário das suas manifestações de raiva. Ao longo do dia a dia ou ao final do dia, você pode usar o esquema ABC para tomar notas dos seus sentimentos de raiva. Fazer um diário irá te ajudar a desenvolver maior consciência da sua raiva, das suas causas e das suas consequências. Usar o processo ABC para abrandar a fervura. A primeira parte do processo ABC para o controle dos sentimentos de raiva, ele pode ser comparado entre a analogia da caldeira e da raiva. Podemos imaginar a nossa raiva como sendo a água dentro de uma caldeira sobre o fogão. Se a água continuar a aquecer, acabará por sair da chaleira sob forma de vapor. Como nossa raiva acontece o mesmo. Quanto mais raiva temos, mais provável que ela se exteriorize abertamente. No entanto, se apagarmos o fogo debaixo da chaleira, não se dará o jato de vapor. O que o processo ABC nos mostra é que se abrandarmos a chama dos pensamentos irados que estão a aquecer a nossa raiva, não haverá necessidade de lançar fora. Perdão, o clima está muito seco. E com a violência de jato, essa raiva. Então, mantermos-nos abertos para detectarmos os primeiros sinais de raiva. Bom, seguindo em frente. Controlar nossos sentimentos é como controlar um carro. É mais fácil para a velocidade de um carro que vai a 80 km por hora do que aquele que vai a 120 km por hora. Da mesma forma, é mais fácil acalmar os nossos sentimentos antes que eles realmente comecem a se tornar incontroláveis. Agora, o que isso significa? É que cada um de nós tem que desenvolver uma maior consciência dos sinais de nossa raiva, tal como cerrarmos os dentes ou ficarmos mal do estômago. As formas como cada um de nós exterioriza sua raiva são diferentes. Controlar a raiva que se sente através do processo ABC, que a gente está aplicando aqui, exigirá provavelmente bastante prática até lhe trazer resultados. É por isso que alguns de nós se tornam especialistas em ficar transtornados e enraivecidos. A raiva tornou-se a forma habitual de lidar com situações problemáticas quando as coisas não correm como gostaríamos. O que isso significa? É que você irá precisar de muita prática para aprender a controlar a raiva através desse processo do ABC e desaprender os seus velhos hábitos de sentir. Bom, concluindo, chegamos a um ponto onde vimos os resultados da nossa velha maneira de viver e aceitamos que é necessário uma nova maneira. Mas provavelmente ainda não conseguimos ver quanto a recuperação é rica em possibilidades. A próxima etapa de nossa jornada, de recuperação é o passo 2. Eu seguro as minhas mãos nas suas e uno o meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Minha gratidão fala quando me importo
quando compartilho com vocês os caminhos de minha recuperação. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. Shalom, shalom. Boa prática. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que juntos possamos ajudar as pessoas a lidarem com esse sentimento, que é a raiva. Não deixe de compartilhar conhecimento, pois essa é a ferramenta mais poderosa que nós temos nos dias atuais. Legal? Shalom, shalom e que o Eterno abençoe. Valeu, família. Tamo junto.